Olá! Nesse vídeo vamos mostrar como chegar à lei de Biot-Savart partindo de uma expressão que o Ampère encontrou em 1820 para a força entre dois circuitos, a força magnética entre dois circuitos carregando corrente elétrica. Vamos também generalizar essa lei para um vetor densidade de corrente elétrica e mostrar que o divergente de um campo magnético gerado por uma corrente estacionária como essa é sempre nulo. Em 1820, o Ampère obteve o seguinte resultado para a força magnética entre dois circuitos carregando corrente elétrica. Então vamos fazer primeiro aqui o esquema, o desenho dos dois circuitos. Eu tenho o circuito 1 carregando corrente I1 e tenho o circuito 2 carregando corrente I2. A setinha aqui indica o sentido da corrente no circuito. Eu ponho um referencial aqui fora, de forma, a origem do meu referencial está aqui fora, de forma que eu tenho a coordenada R1, vai me dar uma coordenada do meu elemento DL1, que é o elemento que vai percorrer o caminho do meu circuito. De forma análoga, eu vou ter a coordenada R2, que vai ser a coordenada do meu elemento DL2, que vai percorrer o meu caminho aqui, I2. Então, em 1820, voltando ao Ampère, ele obteve a seguinte expressão para a força, que eu tenho que especificar aqui no caso, se é a do 1 fazendo no 2 ou do 2 fazendo no 1. Vamos, por exemplo, escolher o 2. O 2 vai sentir a força magnética devido ao circuito 1. Então, se eu escolher o 2, eu vou desenhar esse vetorzinho aqui, ó, que aponta, que vai de um elementozinho do circuito 1 até o circuito 2, aponta para o circuito 2, porque eu quero saber a força nesse circuito. Se eu quisesse saber a força no outro circuito, esse vetorzinho teria que estar apontando para lá. Então, como eu estou querendo saber o 2, o meu vetor é o vetor R2 menos o R1. Soma geométrica de vetores, eu vejo que esse vetor é esse aqui. Então, o Ampère obteve a seguinte relação. A força no meu circuito 2, devido a força magnética, devido ao meu circuito 1, isso aqui é μ0 sobre 4π, onde o μ0 é a permeabilidade do vácuo. Isso aqui é também diretamente proporcional às correntes, né? I1 e 2, eu vou ter a integral no caminho 1 do circuito 1, a integral no caminho 2 do circuito 2, de dl2 vetorial, dl1 vetorial, R2 menos R1 sobre módulo de R2 menos R1 ao cubo. Essa expressão, então, é a expressão para a força no circuito 2, devido à corrente no circuito 1. Então, a gente tem a expressão para a força no circuito 2, devido ao circuito 1. E, por outro lado, na seção anterior aí, vocês devem ter deduzido essa fórmula aí, quando eu tenho um circuito dentro de um campo magnético. Então a gente chega nessa fórmula aí. A força nesse circuito, que está dentro de um campo magnético, é dado por essa expressão aí, ó. A força é igual a I, a corrente nesse circuito, integral no caminho desse circuito, dl, um elemento desse circuito, vetorial, o campo magnético B, em que esse circuito está. Olhando essas duas expressões aí, dá para eu separar aí, eu sei que é o circuito 2 que está sentindo o campo magnético que o 1 está gerando. Então, vou ter um campo, um B
de R2, B1 de R2, que é o campo gerado pela corrente 1 na região que o circuito R2 está, eu separo a expressão aí e o circuito que vai sentir é o I2. Então eu separo I2, integral em C2, dL2 vetorial, o resto vai ser tudo o campo gerado pelo circuito 1, que o circuito 2 está sentindo. Então nós chegamos na lei de Biot-Savart, que me dá o campo indução magnética em um ponto R qualquer, devido a um circuito que carrega corrente elétrica I. É dado por essa expressão aí. Eu generalizei o elemento que gera o campo, eu chamei de linha, de R', e o elemento sem linha, o ponto onde o campo está sendo sentido. Então, a gente pode generalizar a lei de Biot-Savart trocando o elemento de um circuito IDL por uma densidade de corrente, IDL', né, por uma densidade de corrente J de R', dV'. Podem conferir aí que a unidade vai dar a mesma. Tem que dar desses dois elementos. IDL' tem que dar a mesma unidade do J de R', dV'. Eu não coloquei o linha aí no V. Então eu tenho a lei de Biot-Savart para uma densidade de corrente J de R' é dada por essa expressão aí embaixo. Vai me dar μ0 sobre 4π, a integral no volume do espaço onde essa corrente minha, essa J de R' está passando, do J de R' vetorial R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, dV'. Essa famosa expressão aí que a gente está acostumado desde o elétron 1. A pergunta agora é o que é o divergente do campo magnético. A gente pode verificar diretamente essa operação fazendo o divergente do campo da expressão que a gente achou para a lei de Biot-Savart. Então o divergente do campo magnético vai ser o divergente dessa expressão que nós achamos para a lei de Biot-Savart, para uma densidade de corrente J. A operação de divergente vai comutar com a operação de integração, ele vai entrar dentro da integral, e a gente pode usar essa identidade aí embaixo, que é uma identidadezinha da tabela lá do capítulo 1 no livro, e transformar essa integral aí em duas outras integrais. Eu posso identificar o F aí como J de R' e o G como o gradiente dessa função aí. O sinal menos vem aí que isso aí é menos o gradiente daquela função lá, né? Observem aí pela expressão. Eu vou reescrever a integral, então, com uma soma de duas integrais, de acordo com a identidade. A primeira dá essa expressão aí, que é o gradiente da função do potencial escalar ou rotacional do J de R', menos o J de R' escalar o rotacional do gradiente. Olha, o rotacional do gradiente é nulo sempre. Então essa segunda integral vai ser vai dar zero. Porque o rotacional de qualquer gradiente é o vetor nulo. Então vai ser integral de vetor nulo de escalar J de R', vai dar zero. E a outra integral, o meu operador nabla aí, ele está atuando na coordenada R e não na coordenada R'. Então quando ele atua
no J de R', ele enxerga uma constante. Então esse rotacional também vai dar o vetor nulo. De forma que o divergente do campo magnético aí vai dar zero. Então, concluindo agora, o que significa isso? O que significa o divergente do campo ser zero? Bom, significa que o campo é sempre contínuo. Ele não aparece nem some em lugar nenhum no espaço. O fluxo dele numa região no espaço é sempre contínuo. Isso que está querendo dizer, a gente aprendeu a analisar isso lá no capítulo 1. E isso implica que eu não vejo um norte, um polo norte, nem um polo sul separados. Nunca vou ver, nesse caso, de correntes estacionárias. A gente está mostrando, a princípio, que não existem os monopolos magnéticos, que seria um polo norte ou um polo sul, separadamente, através dessa equação, que o divergente do campo magnético é zero. Ok? Então é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que ele ajude vocês a fazerem os exercícios aí e evoluam aí na teoria eletromagnética. Então um abração para todos. Tchau.